Ele tenta usar alguém dentro da tua casa para acabar com você. Se você não vigiar, ele vai derrubar você, porque ele usa às vezes a pessoa mais próxima. Entendeu? Aí se ele não conseguir, sempre o que ele vai fazer? Ele vai tentar usar alguém na igreja. É um irmão ou uma irmã que você tomou uma birra daquela pessoa dentro da igreja. Você está totalmente fora da palavra de Deus. Porque nós que somos cristãos, nós não podemos ter ódio, mágoa, raiva, nada de ninguém. Por isso que Jesus foi bem claro quando ele disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Entendeu? Por mais errado que a pessoa seja, você está errado. Não está chateado com aquela pessoa. Então, às vezes é um irmão, uma irmã que você não vai com a cara da pessoa. Você tem uma bronca da pessoa. E Deus está vendo isso, o diabo já viu isso. E essa pessoa, essa implicância sua, que o diabo vai usar para destruir sua família toda. Porque isso é um pecado. Nós que somos de Deus, nós não temos que ter nada contra ninguém, pessoal. Por isso que outro dia chegou uma pessoa perto de mim e falou, veio me perguntar, estava passando uma perseguição. Não, pastor, mas aí a pessoa mexeu comigo, fez. Porque também, né, às vezes a pessoa tem que fazer, irmão, presta atenção. A palavra de Deus, uma vez o meu pastor falou sentado numa muletinha, lembra aquela muletinha que tinha que cair? Né? Ele estava sentado nessa muletinha. E a gente conversando, eu não sei o que a gente estava conversando, ele falou assim para mim: Fabiana, presta atenção. A palavra de Deus é assim: sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Ou você obedece, tu é abençoado, ou você não obedece, você está fora. Fora de Deus, você está fora das bênçãos, você está fora da palavra. Mas amar seu inimigo, eu não amo, eu odeio, você está fora. Irmão, você pode jejuar, orar de cabeça para baixo, orar de cabeça para cima, orar de um lado para o outro, você não vai conseguir nada com Deus. Porque você saiu da palavra de Deus. Você está fora da palavra, você não está na obediência. Você está entendendo? Então a sua família também, a família vai tudo de cabeça para baixo. E às vezes tem pessoa que o diabo entra no coração dela, que ela vem para a igreja só por mim, ela não aceita mais o que é pregado. Entendeu? Ela não aceita. A Bíblia diz o seguinte: como andaram dois juntos, ela não concorda mais com a palavra, ela está certa. Porque quando o Espírito entra na pessoa, tu sabia que ele enche a pessoa de razão? A pessoa fica cheia de razão, ela está certa, o pastor não sabe o que está falando, até, como eu estou te falando, as coisas grossar. Aí não aguenta mais, aí vai: poxa, por que eu não ouvi antes? Por que eu não obedeci? Por que eu não entendi o que Deus estava falando? Você entendeu? Então, pessoal, a gente está vendo cada coisa boa acontecendo, mas a gente está vendo também cada coisa ruim. Tudo pela pessoa insistir no erro. Sabe? Você que a gente está avisando, não vai, não para com isso. Não, esse caminho aí. E a pessoa vai até as últimas. Então, o que acontece? Não tem meio termo. Eu sempre assim, eu não falo isso assim, pastor, só porque é o pastor dela, não é o pastor do mundo. Não é isso não, mas eu agradeço a Deus pelo meu pastor, sempre foi taxativo. O pastor nunca chegou para mim: não, Fabiana, é Tati. Não, mas Deus entendeu. Meu pastor nunca fez isso comigo. Sempre falou para mim: pecado é pecado. Se você cair lá no pecado, você arruma o seu cabelo. Você tem que lutar. Se tem uma coisa errada, você tem que lutar, minha filha, para sair daquilo ali. Sempre foi assim. Então, o Evangelho de Cristo é boas novas, é bênção, mas para quem obedece, pessoal. Não parte para o lado da rebelião, da rebeldia com Deus, que isso aí não vai dar bom para você. Só quem sofre é a pessoa. Não é o pastor. Porque o pastor, às vezes a pessoa está... Pastor está errado, mas está andando. E você? E se Deus não está com o pastor, irmão, nem aberta a igreja vai ficar. Deus só confirma a palavra dele. Se a igreja tem milagre, tem pessoas sendo abençoadas, então Deus está operando através daquela igreja. Então o problema não é a
igreja, o problema é quem? O problema não é a igreja, não é o pastor. Quem está sendo o problema? Não está sendo eu tenho que ver isso, pessoal. A palavra de Deus não volta vazia. Deus tem compromisso com o que Ele fala. Se tudo que Ele está falando não está acontecendo nada na sua vida, você tem que parar para pensar, eu estou ainda na palavra, eu saía muito perto. Entendeu? Você tem que procurar na sua vida. Uma pessoa que você não gosta, de nada você se muda naquela pessoa. Entendeu? Não é normal isso, pessoal. Se eu e você somos de Deus, nós amamos todos. Uma pessoa que ela é de Deus, ela ama todos. Ama os pecadores, ama os que estão errados, ama os inimigos, ela ama todos. Entendeu? Então a gente já coloca uma Bíblia no teu coração, uma pessoa está afundando você, sua família, você não está vendo. Outra coisa, presta bem atenção, que eu prego isso aqui não é porque eu sou pastora. Eu prego porque Jesus ele me ordenou. Ide por todo mundo, fazer o quê? Eu tenho que pregar o evangelho. Salva. Vamos lá, olha o perigo da gente acabar. Deixa eu te explicar uma coisa, presta bem atenção, deixa só um minutinho. Sabe como é que a pastora e o pastor sabe que a pessoa não está bem com Deus? Ele não concorda com o pastor, capaz de jeito nenhum. Ele não concorda. O homem e a mulher que é de Deus, que é a luz, eles discordam. Então a pessoa não está bem. E como andaram dois juntos, o primeiro sinal que a pessoa está bem com Deus é a obediência ao seu pastor e sua pastora. Se a pessoa não obedece ao pastor, não obedece ao pastor, eu sinto muito por você. Você está muito fora da palavra. Você está entendendo? É isso, pessoal. Eu tenho pastor. Quando você gosta ou não gosta, quando você é temente a Deus, você obedece. Entendeu? Agora eu só vivo contra o meu pastor. Tudo que o meu pastor fala está errado. Tudo que o meu pastor faz está errado. Será que é o meu pastor que está errado mesmo? Será que o diabo não está jogando você contra a luz, não? E na época de Jesus, era aquele povo que não era salvo, era assim, né? Tudo que Jesus fazia estava errado. Então, está pregando de sábado? Entendeu? Quem mandou você curar essa mulher de sábado? O povo de contra não estava com Deus, irmão. Depois que crucificaram Jesus. Lembra de Satanás, como que ele entrou em Judas? Quando Satanás entrou em Judas, lembra o que aconteceu quando ele entrou em Judas? Eu vou te mostrar o primeiro sinal que você não está bem com Deus. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia rapidinho, depois a gente vai falar. Olha só, quando você percebe, quando acontece aqui com você, você tem que se ligar, pois tem um demônio agindo na minha vida, está amarrado. Eu vou orar, vou jejuar, vou pedir força a Deus, mas vou se livrar disso, tá? Não prende isso, vai afundar minha família. Entendeu? Cuidado com isso. Pecado contra uma mulher em nome de Deus. Eu falo só de mim, não. Qualquer pastor, isso vai afundar a sua família. Existem vários exemplos na Bíblia. Saúl, Daniel, o pessoal que jogou Daniel lá na cova do leão foi mexer com o giro de Deus. O que aconteceu? Morreu ele, família, todo mundo. Corá, Datã e Abirão, Miriam e Arão. Gente, a gente quer mais o quê? Safira e Ananias. Pelo amor de Deus, né? Há muita dureza de coração, muita insistência no pecado. Aí vai indo, na hora Deus não pode fazer mais nada. Afunda a pessoa, afunda a família, afunda todo mundo. Avisado, como meu pastor costuma dizer, né? Avisado, você não foi inocente. Deus avisou, você não quis se livrar daquilo ali, você não lutou para se livrar daquilo. Entendeu? Então, pessoal, a gente temos que andar na luz. O que é andar na luz? Andar na palavra. Cuidado, o diabo destruiu a sua família. Não deixe lugar ao diabo. A gente não dando lugar, lutando, se esforçando o máximo para você tampar as brechinhas. Já é uma luta. O diabo já tenta destruir sua família. Imagina fora da palavra. É um perigo que a pessoa e a família correm. Entendeu? Outra coisa é aquela pessoa que é Maria vai faz outra. Vou ensinar tudo isso aqui na Bíblia. Mas se você, como meu pastor fala, né? Será que ainda compensa pregar para você?
Tem gente que não adianta mais você pregar. O demônio cauterizou ela. Ela está entenebrecida de entendimento. Ela não entende. Sabe o que é entenebrecida de entendimento? Tá, a mente da pessoa está coberta de trevas. Então não adianta você falar mais nada com ela. O demônio botou uma razão nela. Estou certo. Infelizmente a gente está vendo a pessoa andando com o abismo. Ah, vai cair. A pessoa, fulano, você vai cair. Tá, pessoa. O problema é meu. Eu sei para onde eu fui. Já andei, daqui a pouco, pô. Então escuta o barulho. Ah! Você tentou avisar. Você não ouve. Você não pode forçar. Pega o celular ali para mim, Natasha, por favor. Olha que o primeiro sinal de que as coisas não estão indo muito legal com vocês. Quantas pessoas, pessoal, podiam estar tão bem? A gente fica olhando assim, tem tanta gente que podia estar tão bem, podia estar vivendo feliz, podia estar passeando, podia estar curtindo a vida, a liberdade que Jesus deu, podendo estar curtindo as bênçãos que Deus deu. E a pessoa está buscando a Jesus, mas está sofrendo, porque ela não aceita o conselho de Deus. Se aceitasse o conselho de Deus, a pessoa estava bem, estava feliz. Mas ela não aceita. Então é um troço estranho. É como a palavra de Deus diz, né? Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? A pessoa não concorda com Deus, não concorda com a palavra, então ela deixa de aproveitar as bênçãos de Deus e acontece com ela como no livro de Marcos. No livro de Marcos está escrito o seguinte, Marcos 9. Até quando estarei convosco e até quando vocês sofrerão ainda? Porque a pessoa tem a palavra, está sofrendo com a palavra. Mas por quê? Porque ela tem, mas ela não quer obedecer. Aí ela sofre, mesmo com a palavra. Entendeu? Se ela tivesse a palavra e obedecesse, estava bem. Igual está lá no Deuteronômio, né? As bênçãos estariam correndo atrás dela. Mas ela não quer obedecer, aí ela fica a palavra sofrendo. Entendeu? Tem muita gente, pessoal, que se tivesse ouvido Deus lá atrás, tivesse ouvido o pastor, tivesse ouvido um pastor, não estava pagando o preço que está pagando hoje. Mas o diabo endureceu o coração. Não, também não é bem assim, não. Agora está pagando o preço. Por não ter ouvido o conselho de Deus. Eu recebo pessoas que estão bem, porque eu ouvi o conselho de Deus. E eu escuto hoje que está chorando hoje, porque lá atrás eu dei tanto conselho. Tá? Entendeu? É sério isso, gente. Então, olha que o primeiro sinal que as coisas não estão. Você não está assim, ó. Com Deus assim você pensa, não. Você está meio afastado de Deus quando acontece aqui com você. Se não está aqui. Sabe aquela pessoa do ponto? Seu pastor está falando, não, mas não é assim não. O pastor fala, não, mas não é assim não. Tá disso, isso não está dentro de Deus. Eu fui ensinada no Evangelho de palavra, eu sei o que eu estou falando. Porque eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, nem a pessoa mais santa do mundo, mas se tem uma coisa que eu não tenho costume de fazer, eu não estou falando isso para me, só na live, para me achar, mas eu acredito que o pastor, né, o pastor concordaria comigo se eu estivesse aqui. Eu não tenho costume de debater com o meu pastor de jeito nenhum. Não tenho esse costume. Vamos fazer assim, assim. Não, pastor, mas não sei o que é Deus. Deus me livre. Gente, a gente não tem temor de Deus, a gente é diferente. A gente entende a liderança, a gente entende a unção, o Espírito Santo daquela pessoa. Entendeu? Eu posso ser o máximo, mas ele é guiado, dirigido por Deus. Deus está usando ele. Você entendeu? Deus está usando ele. Já teve coisas que Deus usou meu pastor. E assim, coisas que fora assim do altar, né?
Uma época, por exemplo, teve uma época que a Natasha não estava se sentindo muito bem. Aí eu falei com o pastor falou assim, Fabiana, a Natasha come direitinho, a Natasha come bem pouco. Dá feijão na Natasha. Feijão, bota lá, dá uns legumes, mas ela tem que comer feijão, bastante feijão. Cozinha aquele feijão assim, dá bastante feijão para a Natasha. Na época, né, a Natasha não queria comer direito, tá bom. Daqui a pouco aquilo foi piorando, não foi, Natasha? Aquela época que a Natasha ficou aí com teve aquele problema, que esse ano que ela quase morreu. O meu pastor tinha falado para me dar feijão a ela. Aí eu cheguei lá, olha, ela está com caso de sangramento, uma anemia muito profunda. Aí depois eu conversei com o pastor e tal, o pastor falou, Fabiana, leva ela para casa, você tem trata dela em casa, faz uns músculos para ela, dá um feijão para ela, uns caldos de feijão. Então tem coisas que às vezes você, pastor, que se meter na minha vida, irmão, você vai sofrer muito, se não ouve o seu pastor. Tinha coisa que às vezes ele falava, tinha assim, um conselho particular que ele me dava, mas depois eu vi que era certinho o que ele falou. Poxa, Deus estava sendo usado, o pastor estava sendo usado por Deus. Aí eu levei a Natasha para casa, né? Aí começou, até hoje a Natasha tem, e outra coisa, você tem que ser obediente, não adianta você ser rebelde. Até hoje, Natasha não comia praticamente feijão, não é, Natasha? É aquele ralinho. Hoje em dia, a Natasha cozinha feijão, a gente tira copo de caldo de feijão e toma. A Natasha de mãe, a gente tem que cozinhar feijão, tem que comer feijão. Ela aprendeu com o pastor, não é, né? Mas a rebeldia, não deixa, né? O pastor fica se metendo, agora ele quer tomar conta até do que eu vou comer, quer deixar? Aí eu sou só, irmão, mas o quê? O pastor fica olhando assim, então tá, meu, como você quiser. É verdade, o pastor quer até o que eu vou comer, ele quer controlar a minha vida. Tem igual o corado da Tânia virando, diz que não vamos não, mas eles querem mandar na gente. Eu acho ele bonito vivo. Quantos conselhos o pastor já me deu? Fabiana, não faz assim não, entendeu? Olha, você está aí desse jeito. É igual a casa. Lembra da casa? Lá em cima tem 3 casas. Aí ele trouxe a gente aqui, Fabi. Trouxe eu, Samuel, gente, escolhe aí onde vocês não podem, assim, daí vocês vão querer ficar. Aí tá. Eu falei, bom, vou dar pela opinião de todo mundo. Aí deixei a família escolher e estava escolhendo no meio. O pastor entrou lá, olhou com lado. Tem certeza que esse aqui? Eu tenho. Olha, esse barco vai ser abafado, hein? Eu falei, não, mas aí eles já escolheram, irmão. Que luta que eu faço naquele barco. Eu já reformei a casa, aquela ali, mas eu vou reformar outra de novo. Eu falei, meu Deus. Por que eu não ouvo o pastor? Aí eu fui conversar ali com o vizinho outro dia, ele até deixou abrir um vasculhante de lá. Entendeu? A palavra, a outra tem janela até nos quartos. Não tem? De lá tem janela até nos quartos. Eu fiquei lá, um calor, 2 ventiladores enormes. Aí às vezes eu ficava pensando, poxa, bem que o pastor falou, né? Se tivesse ouvido o pastor, a gente não quer ouvir, irmão. A gente acha que esse só bichão, eu sei o que eu estou falando. Então, tá, olha aqui. Muitas coisas que eu deixei de ouvir meu pastor, eu me arrependi. E coisas que eu ouvi, graças a Deus, conseguiu mudar a minha história. Por isso que eu estou aqui. Tem coisas que eu venci e ainda coisas que eu continuo vencendo. Porque eu não sou aquela coisa rebelde, não. Eu escuto o conselho do pastor. Aí, pastor, se eu acho. Aí depois eu fico pensando, fazer desse jeito, então. Eu já quebrei muita cara por não obedecer. Isso é muito sério. Então, quando você é aquela pessoa do contra, nada você concorda, cuidado com ele. Porque quem está em você? Coisa séria. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu mostrar. Esse aqui, gente, pelo amor de Deus, você vendo na Bíblia. Você não abrir seu coração para entender isso aqui, isso é sério.
Mateus 16, 23. Cuidado com essa pessoa que tudo fica falando do pastor. Ah, o pastor é legalzinho, mas eu acho que ele tinha que fazer desse jeito. Ah, ele é muito legalzinho, mas eu não concordo com aquilo que o pastor faz. Irmão, cuidado com isso. Discordância é essa aí que o pastor, irmão, que eu falei. Isso é normal? Deus me livre. Ah, eu não tenho isso não. É igual lá na igreja lá. Eu não sou melhor do que ninguém não, mas eu tenho respeito pelaquela igreja. Ah, pastor Bob, eu tenho muito respeito por lá. Eu só me pede oração, eu oro, eu não tenho aquele negócio. Tem pessoal que tem a Bíblia diz assim, quem não ajuda a juntar, está o quê? Tem pessoa que é de contra. O pessoal junta lá para fazer, vamos fazer um almoço solidário aí. Não tem pimentão, não vai vender para ninguém. Você está tudo contrário, você está entendendo? Não vai se juntar, não tem que cativar para melhorar assim, mas a pessoa é tudo contra. Não porque essa quentinha não dá, porque se tiver logo de quentinha no prédio, porque não sei o quê, porque ela depende de uma coisa. A pessoa é do contra, no meio do povo. Isso não funciona, gente. Sabe por que o povo lá da. Como é que é? Torre de Babel? É porque Deus não quis que construísse aquela torre. Então, o que Deus fez para impedir eles? Fez com que eles falassem uma língua diferente. Que aí um não entendeu, o outro não ia concordar com o outro. Porque aquele povo se entendia e concordava. Eles já estavam chegando no céu. Quando o povo se entende, até dentro de uma casa, marido, esposa, os filhos falam uma mesma linguagem de Deus, eles andam em concordância, eles crescem, pessoal. E vai subindo. Eles estavam se entendendo de acordo, eles estavam subindo, eles iam chegar lá em cima. Aí quando Deus viu, poxa, esse povo vai chegar aqui, vão confundir eles, a língua deles, para nenhum entender o outro. Aí sem entender como é que havia uma concordância. Passa o tijolo, outro não entendia nada. Aí não conseguiram mais. Então, isso para vocês são um exemplo da onde uma igreja pode chegar, da onde uma família pode chegar, da onde uma empresa pode chegar quando vocês concordam. E a discordância é do diabo, alguém está errado. Isso ele fez lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos, primeiro, logo contra Deus, contra a autoridade máxima. Jogou logo contra Deus. E depois jogou anjo contra anjo. Aí sabe o que ele faz hoje em dia na igreja? Joga você logo contra o pastor. Para te afundar logo de vez, que é o anjo da igreja. Aí depois pega você e joga irmão contra irmão. Pronto. O barraco dele está feito na igreja. Igual fez lá no céu. Aí chega lá na casa, o que ele faz? Joga logo o marido contra a mulher contra o marido, que é o alicerce da família, é o casal. Jogou um contra o outro, agora joga filho contra pai, a família toda. É assim que trabalha. Na empresa, tudo quanto é lugar. E a pessoa é bobinha, está vendo, está com a luz na cara, no rosto. Jesus está falando, a pessoa está fazendo o contrário do mesmo jeito. Ele vai fazer o quê? Deus ficou não, pode nem repreender o mal, a pessoa não aceita uma mudança. Então, lá no livro de Mateus 16, versículo 24, olha o que está escrito aí. Mateus 16, 24. Olha o primeiro sinal que você não está muito bem com Deus, olha só. Olha o que faz você discordar de Deus, discordar de uma pessoa de Deus, olha o que está acontecendo aí. Lá no livro de Mateus 16, Mateus 16, vamos pegar Mateus 16, versículo 20. Não, vamos pegar do 13 para a gente entender. Sabe por quê? Porque às vezes você diz, não, pastor, mas eu sou de Deus. Irmão, ninguém está falando que você não é de Deus, que eu não sou de Deus. Ninguém está falando isso.
Estou falando que a gente, mesmo sendo de Deus, se a gente não vigiar, a gente peca. Por isso que Jesus falou, não deixe lugar. Sabe o quê? O Pedro era de Deus. Ou não, mas ele não vigiou, ele deu lugar ao diabo. Entendeu? Não é que a gente vai vigiando, mas se você não vigiar, ele entra. Aí olha o que aconteceu aqui. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros profetas. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele respondeu certo. O único que respondeu certo foi o Pedro. Olha a unção que estava sobre ele, viu? Ele tinha ligação com Deus, ele foi o único que respondeu certo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ó, você é feliz, né? Deus fala diretamente com você. Ele era de Deus, meu Pedro é de Deus. Deus fala diretamente com ele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora preste atenção. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começou a explicar o que ele ia fazer, o que ele tinha que fazer. Olha, gente, vai acontecer isso, eu vou ter que fazer isso e tal. Aí o que aconteceu? E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Não, mestre. Não. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmão, como é que ele vai repreender Jesus? Sabe o que aconteceu ali? Uma discordância de Jesus, de Pedro com Jesus. Ele já começou a discordar da liderança dele. Como é que eu vou discordar da minha liderança? Eu vou ficar repreendendo meu pastor, gente. Deus me livre fazer um troço desse, gente. Eu tenho amizade com o pastor, com a Giane, a gente conversa, a gente ri. Mas eu entendo a função que está sobre ele, gente. Eu quero problema com Deus. Deus me livre ficar, não, pastor. Que isso? Não. Olha, gente, o senhor não pode fazer isso aqui, não. Você está entendendo? Não posso chegar no. Você vai fazer o quê? Não, o senhor não pode fazer isso, não, pastor. Pedro chegou para dizer: não, Jesus, que isso? Gente, ele não estava bem. Os outros discípulos, todo mundo quieto, se ensinou, mestre. Ele não. Não, o senhor não vai fazer isso, não. Aí, olha só, vamos lá. Cadê? Aí ele disse assim, aí Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Olha só. Não, isso não vai acontecer, você não vai poder fazer isso, não. Como que não, gente? Isso aí era o propósito de Jesus. Jesus veio para isso, para morrer, ressuscitar, para a gente ser salvo. E a mente de Pedro estava diferente da mente de Jesus. Isso não é normal. Porque por isso que
que é lá no livro de Filipenses, né? Rote, que tenha o mesmo pensamento, né? Mais ou menos assim, né? Que pensar e sentir uma mesma coisa. Você entendeu? No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a Bíblia diz que os discípulos viviam sempre unânimes. E eles tinham tudo em comum. Eles concordavam um com o outro. Como andaram dois juntos, se não estiver de acordo? Vamos fazer um evangelismo. Vamos para evangelizar. Não, eu quero pegar. Não, eu quero usar esse folheto. Não quero usar esse folheto. Como tu vai andar junto assim, gente? Esses discípulos não teriam conseguido evangelizar a terra se eles fossem desse jeito. Ali todo mundo concordava. E aí, vamos evangelizar? Vamos fazer o que o mestre mandou? É assim. Não tinha esse negócio dos contra no meio dele, senão ia dar ruim. Olha que contra aqui, ó, de contra. Foi ele deu o mestre dele. Então, quando a pessoa não aceita a liderança, não concorda, ela não está bem. Espiritualmente falando, ela não está bem. Tem um espírito agindo na vida dela. Ela não enxerga isso. Como que eu vou chegar num canto e repreender meu pastor, gente? Não faria isso não, gente. Sério. Mas de coração. Eu não consigo fazer um troço desse. Pelo respeito que eu tenho do Espírito Santo que habita nele. Tá entendendo? E Pedro não, né? Peraí, não, isso não vai acontecer. Aí olha o que Jesus falou, não. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus falou. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus já sabia quem estava dele. Ah, pastor, por quê? Porque isso aí é o que o diabo fazia lá no céu, irmão. Jogava um contra o outro para você discordar um do outro. E ele discordou logo de quem? De Jesus, que era de Deus. Será que Deus tinha abandonado Jesus? O Espírito Santo não estava mais sobre Jesus? Jesus estava doido, não sabia o que estava fazendo? E se Deus está usando aquela pessoa, será que Deus não sabe o que está fazendo? Não, gente. Jesus está doido, o que aconteceu? É igual meu pastor, ficar repreendendo meu pastor. Deus abandonou meu pastor, o pastor ficou doido. Gente, não é assim não, gente. Deus, tem coisa que a gente não percebe, o diabo está encostando. E é perigoso o diabo quando ele entra. Tem uma brechinha, preste atenção, lembra o que ele fez na vida de Jó? Uma brechinha pulou. Matou lá uns 10 filhos de Jó, acabou com a prosperidade de Jó, botou Jó doente, só não matou porque... E entrou na mulher de Jó. Ele fez um estrago na vida de Jó por causa de uma brecha, um perigo quando ele entra. E aqui o diabo entrou em Judas. Ele deu lugar para o diabo quando ele discordou de Jesus, discordar. Oi? Foi Pedro. E o diabo entrou lá em Pedro porque ele deu lugar. Se você der, por isso que a Bíblia diz, não deixe lugar onde se você der lugar, ele vai entrar. Qual foi a brecha que ele deu? Ele discordou da liderança, discordava da liderança. A mente de Pedro estava outra coisa. A mente de Jesus estava uma coisa. E o Pedro estava entendendo tudo errado, quer ver? Ele disse: para trás de mim, Satanás, olha só, presta atenção. Ó, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Está vendo? A mente dele não estava a mesma coisa. Porque se você não tiver em espírito, você não vai entender a mente do seu pastor e da sua pastora, não, irmão. Porque a mente dele é a mente de Cristo. É uma mente do alto, é uma mente espiritual. Se você não tiver em espírito, tem coisa que o pastor faz que você vai achar que ele está doido. Mas não é ele, é você que está na carne. Lembra daquela mulher quando chegou lá naquele profeta? O profeta virou para ela e falou assim: o que você tem em casa? Um tijinho de azeite. Então vai lá, vende
pega vasos emprestados com todos os seus vizinhos. Entra na sua casa, fecha a porta e enche todos os vasos. Vou te dar um exemplo, tá? É como se a botijinha fosse uma garrafa dessa de azeite. Aí o profeta vai lá, vamos supor, peguei 50 vasos, 50 baldes daquele ali emprestado para o meu vizinho. Como é que eu vou encher com esse vidrinho? Isso é normal? A mente do profeta não é normal, não, pessoal. É espiritual. Ela, humanamente falando, podia falar, esse homem está doido. Ele não está entendendo que eu falei que eu tenho só uma botijinha de azeite. Eu acho que ele está pensando, e agora a garrafa não quer entrar mais aqui. Entrou. Entendeu? Aí ele podia ter falado, aí ele entendeu que eu tenho uma botijinha dele, esse homem tá. Sabe o que é? Ele, Eliseu ou Elias? Acho que eu confundo os dois. Acho que é Eliseu. Se o Eliseu está caducando, tadinho. Mandou encher o motor, vai com botijinha de azeite. Se ela estivesse na carne, ela não ia entender aquele profeta, ela ia achar que ele estava doido. Aqui, o Pedro estava na carne. Ele só entendia as coisas aqui de baixo. Jesus falou, me serve de escândalo, você não está entendendo nada do reino dos céus, eu estou entendendo tudo dele. A mente de Jesus não estava errada. Estava errada na mente de Pedro. Não está entendendo nada espiritualmente falando, ele não estava conseguindo acompanhar a mente de Jesus. O propósito de Jesus, ele não estava entendendo que aquilo que Jesus estava fazendo foi uma ordem de Deus. Jesus estava sendo dirigido por Deus. Ele estava querendo mudar o propósito de Deus. Não, Jesus. Você não está entendendo? Então, gente, se você não entender as coisas de Deus, você não andar em espírito, não se aproximar muito de Deus, você não vai entender as coisas de Deus. Tem coisa que o pastor fala, a pastora fala, você acha que é maluquice, mas não é Deus que está falando. Quem mandou o Abraão ir lá e levar o Isaac para sacrificar? Foi o diabo? Foi? Não foi Deus. Foi Deus que fez isso. Se eu ouvisse isso, ele ia achar, não, Satanás quer matar meu filho. Não, mas foi Deus que mandou. Então tem coisa na Bíblia que parece uma loucura, mas Deus não mandou a gente entender, ele mandou a gente obedecer. É diferente. E Pedro aqui não está entendendo. Aí ele está falando aqui, ó, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são a mente de Pedro estava falando. Ele não estava em concordância com a mente de Jesus. E quem era que fez ele discordar de Jesus? Jesus já viu lá, isso não é Pedro não. Pedro estava falando tanta sabedoria ainda agora. Entendeu? Poxa, eu acabei de dar uma elogia a ele, Deus que revelou o negócio, agora Pedro dá um mole desse pro diabo. Entendeu? Jesus percebeu, o diabo entrou ali. Não é Pedro não estava falando desse jeito. Era o demônio que estava fazendo ele discordar. E o diabo faz isso, ele faz a pessoa discordar da sua liderança. É uma estratégia dele, pessoal. Aí o diabo faz a pessoa pecar porque é uma pessoa de Deus, hein? Afunda a pessoa. Tá vendo? Outra coisa é que você nunca deve concordar com ninguém para pecar, pessoal. Cuidado com isso. Tem gente que se junta com o outro para pecar, como o pastor está falando na porta da igreja. Não, porque eu quero pastor ali, não, então, pelo amor de Deus, para isso. Você quer se ter paz? Quer viver bem, pessoal? Não faz isso não. Deixa a pessoa falar sozinha. Irmão, pastor, eu vou morar por você. Gente, Deus me livre a fazer um negócio desse. Eu, quando me converti, de vez em quando meu marido falava um negocinho lá em casa, do pastor. Então, eu não entendo esse pastor. Porque todo pastor, quando ele se converte, fica vai ir na casa dos outros. O pastor nunca tem tempo para vir aqui, eu saio até de perto. Porque o pastor tem que ter tempo de ir na casa dos outros. Entendeu? Não, porque eu acho que o pastor devia fazer isso, fazer aquilo. Eu saí de perto. Sabe por quê? Cadê essa passagem aqui? Sim. Presta atenção nisso aqui. Nunca se junta com. Deixa a pessoa pecar sozinha. Isso não. Se você não pecar, você
pode ir para o cantinho, amarrar aquele espírito e mandar sair da pessoa. Mas se você pecar também, como é que você vai mandar o próximo sair? Se você também errou. Se você também está no erro. Se ele pegar todo mundo dentro de casa, já era. Tem que ter uma casa, tem que ter pelo menos um que crê em Deus. Porque Jesus falou, crê no Senhor Jesus Cristo, mas se eu creio, eu obedeço, pessoal. Se eu estou crendo, eu vou obedecer. Entendeu? Aquele carcereiro, ele creu em Jesus, creu nos discípulos. Quando ele perguntou, o que eu posso fazer para se salvar? Aí os discípulos ensinou ele a crer. Ele conseguiu levar Jesus para casa e salvar a família dele toda. Então, se dentro de casa não tiver ninguém que faz a vontade de Deus, fica meio complicado. Porque quem vai libertar quem? Por isso que eu tenho muito cuidado. Amar, dar carinho, brinco, mas pecar. Cuidado com aquela pessoa que está querendo fazer você pecar. Vamos ver aqui um pessoal que pecou contra uma pessoa de Deus e deu ruim. Lá no livro de Atos, ele está dizendo assim: mas um certo varão chamado Ananias com Safira, é isso? Sua mulher, vendeu uma propriedade. Vamos dar uma paradinha para você entender, pessoal. Lá, o pessoal daquela comunidade, né, que era cristã, eles, quando tinha mais de uma propriedade, eles vendiam a propriedade, iam lá e levavam dinheiro para os apóstolos, porque aquele dinheiro ali, o que eles faziam? Eles usavam, eu acredito, para manter, né? Porque eles não trabalhavam fora, eles trabalhavam para Jesus, então eles deveriam se manter, né? Porque naquela época não tinha auxílio, não tinha pensão, não tinha nada disso. Eles tinham que viver, por isso que Jesus disse, né? Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Eles tinham que comer e beber, senão não morrer de fome. Eu acredito que era para eles se manter, e eles ajudavam o pessoal da igreja. Ele que não tinha nada, estava pobrezinho, outro que não tinha gás, eles iam lá, se bem que naquela época acho que não existia gás. Mas ajudava, o pessoal estava sem roupa, sem calçado. E ali no meio deles tinha um casal, e esse casal era cristão, eles faziam parte da comunidade cristã. Só que eu estou falando para você, cuidado com isso, você está lutando pela sua família, então você tem que vigiar. Você conhece o fruto pelo quê? Você conhece a árvore pelo fruto. Pode ser pai, mãe, tia, avó, cunhado, marido, mulher, bernardino, pode ser o que for. Se a pessoa, depende do que a pessoa está falando para você, está ensinando você a mentir, está querendo falar mal de igreja, de pastor, irmão, não interessa se é meu pai, minha avó, minha tia, meu irmão, está em pecado aquela pessoa. Eu tenho que pular fora, senão nem eu consigo tirar ela. Você entendeu? E o diabo é estrategista. Ele tenta usar uma pessoa próxima de você que é para te cegar mesmo. Eu estava explicando aqui ontem, a Natasha, estava conversando aqui com a Natasha sobre uma situação. Eu estava falando com ela, eu falei, Natasha, o diabo é sujo, porque se fechar ele usa, ele usou a Eva para destruir o Adão. Por que a Eva? Ela, se bem que naquela época não existia mais ninguém, mas ela era mais próxima dele. A Maria e Safira, que já existia, para ver que eles tinham família e tudo. Mas por que usou logo o marido? Porque eu sou mais próxima, mais fácil de conseguir fazer a pessoa pecar. Não que às vezes a pessoa não era de Deus, o Pedro não era, mas às vezes o marido, a mulher ainda tem uma brechinha. Aí o diabo usa aquela brechinha para entrar nele, entrar nela. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Usar aquela pessoa para derrubar aquela que está batalhando pela libertação. Você está entendendo? Por exemplo, eu estou orando muito para libertar meu filho ou minha filha. Se eles ainda têm uma brechinha, ainda dá um lugarzinho, o diabo usa ele, vai querer usar isso contra mim. Porque sou eu que estou batalhando por eles.
Aí vamos supor que eu sou viúva, vamos supor se eu tivesse meu marido, estou numa batalha lá pela libertação do marido, o diabo vai querer usar ele para me derrubar, porque se me derrubar eu paro de lutar por ele. Você está entendendo? Ou vice-versa, está usando a minha mulher, então ele vai tentar usar a mulher. Você tem que vigiar, gente. Isso que eu estou te falando, pecar, você tem que amar todo mundo, mas pecar. Gente, salário de pecado é a morte, pecado te afasta de Deus, isso não. Não quero ficar de ninguém, eu vou fugir disso. Aí o que aconteceu? Mais um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles venderam uma propriedade dele lá. E reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, vamos dar uma paradinha aqui? Eles venderam a propriedade, em vez de eles falar a verdade, ou não falavam nada, eles não eram obrigados a dar nada. Eles davam se quiser, voluntário. Para que eles foram mentir, pessoal? Aí venderam a propriedade, ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar assim, a gente vendeu por 50 mil, vamos falar para ele que foi 20, 25, sei lá. Você está entendendo? E a bobinha, de vez ela não aceitar aquilo ali e orar, porque a Bíblia fala que muito vale a oração de um justo. Se ela tivesse permanecido, ela podia orar por ele que Deus ia ouvir. Ela podia ter até salvado o marido dela. Entendeu? Mas não, ela aceitou o jogo do marido. Tá bom, então a gente para aqui. Não era o líder da igreja, ele era. Mas o Pedro, tadinho, ele era analfabeto. Ele nem ler e escrever, ele não sabia. Então vai ver que pensaram assim, ele não sabe nem fazer conta direito. Ele não vai nem perceber, gente, mas Deus estava morando no Pedro. É coisa séria. Deus, quando chama alguém, escolhe alguém para liderar uma igreja, na verdade não é a pessoa que está liderando a igreja. Nós somos apenas um instrumento. Entendeu? Sabe o que é um instrumento? Se você botar por exemplo, aquela guitarra ali que está no canto, está vendo ela tocando? Ela jamais vai tocar ali sozinha. Se ela ficar ali 10 anos, ela vai ficar assim quieta. Você só vai escutar um barulho dela se alguém tocar ela. Ela sozinha ali, ela não pode fazer nada. Ela é apenas um instrumento. Agora, se alguém pegar aí ela vai sair som. É igual o pastor e a pastora. O pastor, como se fosse sozinha, é como se fosse aquela guitarra. É apenas um instrumento. Quem usa é Deus. Para pregar, para liderar a igreja, para expulsar demônio, curar. Quem usa a gente é Deus. Não é o pastor que faz isso. Você entendeu? Nós somos apenas um instrumento. E quando Deus escolhe um instrumento para ele usar, é ele que está dentro daquela pessoa. Porque ele tá liderando a igreja dele dentro daquela pessoa. Ele está usando aquela pessoa. Igual ele usou Moisés. Ele usou Moisés para criar o povo dele. Mas é ele que estava guiando o povo através de Moisés. Então, Jesus, Deus, estava dentro de Pedro, pessoal. Só que nada, porque ele está analfabeto, sabe nem ler, escrever, é que ele não sabe nem fazer conta. A gente fala para ele que foi tanto. Aí ela concordou, de vez ela sair fora e orar pelo marido. Não, pô, então, tá bom, amor. Vamos fazer assim, então. Depois a gente até compra um negócio aqui, tá? A gente tá até fazendo um plano que ia fazer com a outra metade do dinheiro. Tudo bem que eles fizessem o que quiserem, não precisa nem dar dinheiro nenhum, mas pelo menos também não mentisse. O dinheiro era deles, faziam o que eles quisessem. Aí o que aconteceu? Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ela foi cúmplice do marido para pecar. Isso que eu estou falando, irmão, não faz isso. Aqui o marido, mas pode ser cúmplice do filho, pode ser da filha, pode ser do pai, da mãe, da avó, da tia. Aí está dizendo aqui, ó, sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou os pés dos apóstolos. Aí chegou lá, aquela carinha de santo, aleluia,
Ele vai ver que até abençoou, meu Deus, estou abençoando essa oferta. Senhor, orou lá. Foi lá, que seu Pedro, fez uma oferta aí. Entendeu? Aí ele diz, ó. E disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ele fez, aqui ele fez com Ananias, como ele tinha feito lá atrás com Pedro antes de se converter. O diabo encheu o coração de Ananias, porque entre a oferta que ele estava dando, é bom a gente fazer uma oferta, Deus agradece melhor, principalmente quando está sendo usado, você está vendo que está sendo usado para a obra de Deus. Você entendeu? Você está vendo que está sendo usado para a obra de Deus. O pessoal até fica feliz em ofertar que está vendo que. Entendeu? Só que entre a oferta e a obediência, Deus preferiu que Ananias tivesse sido obediente. É melhor obedecer, sacrificar. Aí Pedro disse para ele: por que encheu Satanás teu coração? Quem botou aquele pensamento ali foi o demônio. Para que mentisse ao Espírito Santo. Pedro não falou assim: você mentiu para mim, não, você mentiu para o Senhor. Agora eu vou te fazer uma pergunta: como que Pedro sabia que eles tinham feito isso? Eles fizeram dentro de casa, lá em Pedro. Não tinha nem celular, não tinha nada naquela época. Alguém contou para Pedro? Não, o Espírito Santo estava em Pedro. Pedro sabia que ele estava mentindo. Aí ele disse, ó: e retivesse parte do preço da herdade, guardando para ti, e vendida não estava em teu poder. Aí, mas ele disse: não era seu? Se você quisesse guardar para você ou vender, não era sua propriedade? Por que você fez isso? Não é? Se era sua mesmo, você podia fazer o que você quisesse. Por que você foi mentir para Deus? Aí está dizendo aqui, ó: não estava no seu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Até o que estava no coração de Pedro, até o que estava no coração de Ananias, Pedro sabia. E se formou isso? Porque a palavra de Deus diz isso, né? Lá no livro de Hebreus, está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que espada de dois gumes, atravessa até a divisão da alma, dos ossos da medula. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então até isso Pedro sabia. Ele tinha deixado o diabo mexer no coração dele. Ele não vigiou. Aí o que aconteceu? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Aí ele falou: você está pensando que está mentindo para mim? Não. Você está mentindo para Deus, porque isso está lá no livro de Mateus, né? Quem nos honra, quem nos rejeita, me rejeita. Quem nos rejeita, rejeita aquele. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, caiu, morreu dormindo. E um grande temor veio sobre todos que ouviram isso. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele caiu, morreu ali na hora. Às vezes a pessoa não cai e morre na hora, mas você fica sofrendo. Espiritualmente falando, você morre espiritualmente falando. Daqui a pouco você não tem mais vontade de ir na igreja, não tem mais vontade de ouvir a palavra, não tem mais vontade de ler a Bíblia. Vai enrolando tudo. Tá bom, se converter, converse, não converter, não converte mais. Depois vai tudo virando de cabeça para baixo. Tudo porque a pessoa está pecando com a pessoa de Deus, com a pessoa de Deus. Aquele caiu, morreu fisicamente, mas tem pessoa que morre espiritualmente. Cada dia você vai percebendo que a sua fé vai afundando. Mas que é isso? Pecado com a pessoa de Deus. Tem que ter cuidado com essas coisas. E às vezes você está deixando alguém te arrastar no pecado. Vamos ver a outra parte aqui da história. Aí ele caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando os jovens, cobriram o morto, transportando para fora o sepultário. E passando os
espaço de quase 3 horas, quem entrou lá, pessoal? A sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, ela não sabia que o marido dela já tinha morrido. Ela, pessoal, ela não vigiou, ela acompanhou a cabeça errada. Peraí, pode ser a pessoa que eu mais amo no mundo, está mandando eu pecar, pessoal. Peraí, está me jogando contra Deus? Não. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Não. Aí tem o demônio ali. Jesus não estava tão alegre com Pedro. Poxa, Pedro, glória a Deus. Depois, mas só quando Satanás entrou, ele, opa, não, sai para trás de mim, agora não, vem atrás de mim não. Rapidinho ele mudou de ideia. Pedro fica, mas você vai embora. Não vai fazer um pecado, não. Jesus não caiu na conversa de Pedro. É mesmo, né, Pedro? Tem que ter compaixão de mim, né? Vou passar por isso, não. Não, Jesus não caiu na ideia, não. O que ele está me aconselhando não é. Sai para lá, Satanás. Entendeu? Você tem que ser assim, pessoal. Você tem que ser manso, humilde, amar todo mundo, mas vigia com aquela pessoa que está te arrastando para o pecado, seja ela quem for. Ela está te arrastando para a morte. O salário do pecado é a morte. Você vai ficar preso, porque toda vez que você peca, faz uma separação entre você e Deus, você vai ficar preso, não pode pecar a pessoa. Coisa séria, o diabo, sabe o que ele fala? Peguei 2 coelhinhos numa cajadada só. Aqui, ó, 2 coelhinhos numa cajadada só. Matou 2 de uma vez só, diabo. Porque ele usou Ananias para corromper essa filha, e ela foi. O que aconteceu? E passando um espaço de quase 3 horas, não sabendo o que havia acontecido, disse a Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Ela confirmou a mentira do marido. Ela juntou com o marido dela para pecar com o ungido de Deus, pessoal. Olha que bobeira que essa mulher deu. Tem gente que é assim, tem casal que um na mesa e fala do pastor. Não, porque você não acha? Irmão, isso é pecado. Você vai libertar a pessoa se você for na cabeça dela. Porque aqui eles se uniram para mentir para Pedro, mas tem gente que se une para falar mal, para julgar, para não concordar. Não, mas aí o pastor falou, mas eu também não concordo muito com isso. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado com isso. Então, ele está falando aqui, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Pois vocês se juntaram para pecar contra Deus. Eis aí a porta, os pés que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, todos que ouviram essas coisas. E às vezes a pessoa pensa que a gente fala assim, que a palavra de Deus é boas novas. Mas que pecado faz aí? Deus deixa bem claro, pecado é perigoso. É boas novas para quem obedece. Agora quem desobedece também? O casal foi embora, não sei se eles tinham filhos. O dinheiro que eles guardaram ficou lá, guardado, nem aproveitaram do dinheiro. E essa mulher, ela morreu porque ela acompanhou a cabeça errada do marido dela.
Se ela tinha que ter percebido que você estava em pecado, não, vou orar para tirar ele do pecado, não acompanhar ele. Eu lembro uma vez, como eu falei para você, no começo que eu fui para a igreja, meu marido tinha mania de vez em quando ficar falando umas coisinhas do pastor. Aí eu sempre saía de perto, no meu coração, para Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E eu orava a Deus, de perto ele disse, Senhor, ajuda ele a entender isso é um pecado, igual o Senhor fez comigo. Quando foi um dia, ele estava falando de manhã. Não, eu não sei o quê. Aí falando lá umas coisinhas que ele discordava lá. Aí o que eu fiz? Gente, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Aí eu fui para a cozinha, saí de perto, repreendi, né? Falei, não vou ficar ouvindo não. E orando por ele, para ele sair daquele entender, que isso é um pecado. Aí ele tomou café, preparei o café para ele, tomou café e ele foi para o serviço. Ele foi para o serviço, fiquei em casa orando, pedindo a Deus, dentro do meu marido disse e tal. Ele foi, irmão, daqui a pouco, por uma volta de 10 e pouco da manhã, me volta ele, um braço deste tamanho, mas em carne viva. Maçarico, lá onde ele trabalha, lá em Rio, fogo, queimou esse tudo dele. Desespero, irmão, quando ele chegou em casa. Eu liguei o chuveiro, eu lavando o braço dele, aquilo ali devia queimar dele. Aí eu peguei um gelo que estava no congelador, botei na água, assim, jogando água gelada, para levar ele para o hospital. Antes de eu levar ele para o hospital, ele sentou lá, nunca mais eu esqueço disso, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele sentou assim no sofá, e ele olhou para mim e falou assim, Fabiana, preste atenção. Eu nunca mais eu falo de pastor nenhum na minha vida. Ele mesmo falou, só de eu não falei nada para ele não, ele mesmo se falou. Eu nunca mais eu falo de pastor nenhum na minha vida. Aí eu levei ele para o hospital, a gente foi para o hospital, para o curativo, com o tempo em casa. Olha, daquela data até o dia que Deus recolheu o Samuel, pelo menos eu não ouvi mais ele falar de pastor nenhum. E ele saía até de perto. Quando o pessoal começava, não, porque o pastor falou, vamos orar, vamos orar. Até pelo telefone, às vezes eu ouvi ele falar, irmão, mas vamos orar para falar mal de pastor é pecado, vamos orar. Eu nunca mais ouvi ele falar mal de pastor. Mas eu saí fora, tá? Eu orava por ele. Agora, se eu tivesse me juntado com ele, teria destruído a nossa família. Ele tomou pavor disso. Entendeu? Porque isso é um pecado, isso atrasa a sua vida, a sua família. Não é eu só não, qualquer pastor. Irmão, já não é para você fazer isso, Jesus já falou que você não vai falar mal de ninguém. E nem se eu por conta. Não, tá errado. Irmão, cuidado, isso não é normal. Tu viu o Pedro ali? O Pedro não estava no modo legal. Não era a mente de Jesus, era a mente dele que estava errada. Ele não estava acompanhando o raciocínio de Jesus. Vamos finalizar aqui rapidinho. Vamos um salmo para a gente finalizar, para a gente ir embora, tá, pessoal? Olha, Salmo 105. Salmo 105, versículo 15. Ele está dizendo aqui, ó. Acharam aí? Olha o que ele está dizendo aí, ó. Não toqueis nos meus ungidos, não é isso que ele está falando? Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Se é Deus falando, não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Você Pedro,
só mentiu. Se Ananias e Safira só mentiu para Pedro que aconteceu isso, imagina se maltratar ele, falar mal, explicar. Primeiro, o que aconteceu com a Miriam, a irmã de Moisés? A Miriam e o Arão. O que aconteceu com eles? Ela ficou leprosa. Porque o que ela fez com Moisés? Falou só mal. Só falou mal. Imagina se tivesse feito uma coisa. Esse aqui morreu porque mentiu. Ela ficou leprosa porque falou mal. Corá, Natã e Abirão foram engolidos vivos, porque eles não aceitaram a liderança. Moisés mandou chamar e não, diz que não iremos, só por causa disso. Então, gente, isso é coisa séria, pessoal. Não é que você tem que, ai meu Deus, nós nem chegar perto, mas não é isso não, estou falando, é o pecado, sabe? Maldade, a pessoa falar mal, julgar, cuidado com isso. Entendeu? Ele mesmo está falando, ó, não toqueis nos meus ungidos, nem maltratei meus profetas. Olha na Bíblia uma pessoa que pegou como ungido de Deus e se deu bem. Nenhum deles se deu bem, pessoal. Aquele pessoal lá que jogou o Daniel na cova dos leões, tu viu o que aconteceu com ele? Jogaram família, todo mundo, Saul, perseguindo Davi. Davi não fez nada com ele, gente. O que Davi fez contra Saul? Me explica. Nada. Mas ele tinha uma implicância, uma birra com Davi. Acabou morrendo ele, os filhos. Gente, coisa séria. Então, lá no... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é só um pouquinho de curiosidade, tá, pessoal? Desculpa, mas Davi... Você não pode ser curioso da vida dos outros. Ai, deixa eu ver ali quem é que está ali. O que está brigando? Não seja curioso, não. Mas da Bíblia você pode ser curioso. Então, apareceu outro versículo aqui. Aí me deu curiosidade dele. Peraí, segunda Crônicas. Nem eu conheço ele. A gente vai conhecer ele nunca agora. Não, segunda não, primeira. Primeira Crônica. Eu fiz essa pesquisa aqui, apareceu isso aqui também. Não está nada a gente lá ver, né? Mais um. Qualquer coisa a gente está sabendo de. Qualquer forma, se está na Bíblia, mal não é. Ruim não é, não está na Bíblia. É 16. 22. Primeira Crônica, 16, 22. Essa eu nunca tinha lido antes. Mas realmente tem a ver com a pesquisa que eu fiz. Eu estou sabendo de mais um lugarzinho que tem isso. Você que tinha só no Salmo, né? Tá vendo como a gente vai descobrindo? Vai mexendo na Bíblia, vai descobrindo. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. É quase a mesma coisa que está lá, né? Por isso que apareceu aqui na pesquisa, ó. A frase não toqueis nos meus ungidos aparece na Bíblia nos Salmos 105, 15 e 1 Crônica 16, 22. Então realmente é a mesma, tá vendo? É a mesma coisa, só que não sabia que tinha isso aqui. Mais uma descoberta. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Descobrimos junto, tá igual Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. A gente descobriu essa palavra, versículo junto, viu? Não descobrimos o Brasil, mas descobrimos o versículo. Já é alguma coisa, né? Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Vamos na paz do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para Te glorificar e reconhecer, Deus, que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. E, Pai, nós agradecemos o Senhor pelo Teu conselho, pela Tua palavra. Pai, a Sua palavra diz que Tua palavra é vida, é espírito e vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar cada pessoa.
que está, Pai, passando sérios problemas no seu casamento, no seu relacionamento, na sua prosperidade, na sua fonte de renda. Pai, precisa da salvação da família, precisa, ó Deus, de uma transformação. Ajuda essa pessoa, Pai. Eu, em nome de Jesus, eu estou colocando todos os familiares, todas essas pessoas em tuas mãos, pedindo, Senhor, que o Senhor ia mudar toda a história. Tem coisas, ó Deus, que às vezes nós olhamos assim, parece até que é impossível. Mas o Senhor disse assim, para Deus, nada é impossível. Então eu peço que o Senhor me ajudar, cada pessoa, em nome de Jesus. Paralisa a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, saia dos filhos, saia da família, saia da saúde, leva todo o seu mal, vai embora e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles em nome de Jesus. Peço, Senhor, também que o Senhor receba aí dízimo, ofertas. O Senhor disse que me honrarei. Deus, cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E consagre, Senhor, esse cálice, pedindo, Senhor, que o Senhor põe o seu poder, aquele poder que destrói todo tipo de doença, tanto do corpo, da alma, do espírito, que a pessoa seja totalmente curada. Até a água que está na casa dessa pessoa, eu consagro em nome de Jesus. E tudo isso é para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, podem beber do cálice, tá? Os materiais da igreja, Deus abençoe a todos vocês aí que estão fazendo as doações de material. E todos também que estão ajudando aí na mão de obra. Pode ter certeza que Jesus está muito feliz e Ele vai recompensar você. Ele que recompensa. Glória a Deus. Nós somos pequenininhos. Por mais que a gente faz um pelo outro, não é tão grande assim. Mas o que Deus faz é grande. Glória a Deus e graças a Deus. Então vamos na paz do Senhor em nome de Jesus.